Bom dia, caros alunos, como é que estão? Espero que vocês se encontrem bem, se protegendo do coronavírus, estejam em casa com a família de vocês, tá ok? Apesar desse momento de crise em que vivemos, mas temos que dar continuidade aos nossos estudos, ao acúmulo de conhecimento, enfim, nós precisamos seguir a vida de alguma maneira. E eu estou aqui hoje com vocês para que a gente possa trabalhar um novo conteúdo, né? A gente está fazendo essa videoaula, uma aula bem simples, singela, artesanal, mas que eu espero que atinja o objetivo de passar um conteúdo, né? De poder discutir um conteúdo com vocês, tá ok? Então o que é que nós vamos tratar hoje? Nós iremos tratar hoje sobre o conceito de frase, ok? Se eu estivesse na sala de aula, eu iria perguntar para vocês o seguinte: o que é uma frase? Certamente alguns irão dizer, frase é aquilo que eu digo, frase é aquilo que alguém diz. Vocês estariam corretos, não estariam errados não. Na verdade, o que seria uma frase? Seria um conjunto de palavras em que você organiza aquelas frases em um determinado enunciado e elas têm sentido, né? Então, por exemplo, se eu digo assim, usar essa frase aqui: eu torço para o Bahia. Eu torço para o Bahia. Você vê que tem um pronome, tem um verbo, o complemento do verbo, ou seja, são várias palavras que estão organizadas entre si e que têm um sentido, ok? Então aí, o que é uma frase? É um conjunto de palavras organizadas entre si, que possui sentido. Vocês poderiam perguntar, professor, uma frase tem que ser um conjunto de palavras? Pode ser apenas uma palavra? A resposta que eu vou dar a vocês é sim. Uma simples palavra, um substantivo, pode ser uma frase também. Por exemplo, se eu digo a palavra socorro, socorro é o quê? É um substantivo, que é uma frase que vai expressar um pedido, uma ajuda, e ela tem sentido, apesar dela estar sozinha, mas ela está o quê? Querendo expressar uma determinada ajuda humana, solicitação de ajuda humana. Então, ela também é uma frase. Se eu digo, por exemplo, a palavra não, lógico que o não vai precisar estar em um contexto. Alguém pergunta para mim, você gosta de viajar? Aí eu pego e digo, não. O não ali é uma frase também. Então, uma frase pode ter verbos, ou não pode ter verbos, tá ok? Então, para a gente resumir, o que é uma frase? Aqui eu fiz aqui um conceito bem simples. Frase é o quê? É uma construção possível dentro das regras da língua portuguesa. É uma construção possível, ou seja, ela tem sentido. Por exemplo, se eu digo assim, Bahia para o torço. Se eu embaralhasse completamente essas palavras aqui, o que aconteceriam? Elas se tornariam agramatical, elas não teriam sentido. Seria simplesmente um aglomerado de palavras sem sentido. Seria gramatical, então ela não seria uma frase, tá ok? Tá ok? E uma frase também, ela tem as suas características próprias, né? Por exemplo, ela tem um sinal de pontuação aqui, que eu quase ia esquecendo, um sinal de pontuação, pode ser exclamação, uma exclamação, pode ser uma interrogação, começa com letra maiúscula, então é assim que acontece uma frase, tá ok? Então, existem dois tipos de frases. As frases nominais. O que são frases nominais? Frases nominais são frases que não possuem verbo. Por exemplo, a palavra não, nome de filmes, Velozes e Furiosos é uma frase, né? Porque tem ali dois termos, mas não tem um verbo. Então aí seria uma frase nominal. Frase nominal é uma frase que não tem verbo. Essa frase aqui, eu torço para o Bahia, eu gosto de sorvete, o coronavírus está atacando o mundo, são frases verbais. Por que são frases verbais? Porque são frases que possuem verbo, tá ok? E por fim, para essa primeira etapa da nossa aula, diferenciar um pouco o que é um enunciado. Esse N aqui está um pouquinho, as perninhas ali estão pequenininhas, né? Então, para não parecer que são dois U's, então a gente bota aqui enunciado. Então, o que é enunciado? Enunciado é uma frase dita por alguém em um determinado contexto.
O enunciado é quase a mesma coisa de uma frase, só que o enunciado é a frase viva. Ele é produzido por um eu, né, por um eu que está ali no contexto, pensando em um interlocutor, né, que quem eu desloco aquela frase, aquele enunciado. Ou seja, o enunciado usando esse conceito que eu coloquei aqui, é uma frase dita por alguém em determinada situação, ok? Então, o enunciado é uma coisa mais viva, mas são categorias praticamente similares, não tem muita diferença, ok? Mas o importante é que vocês tenham entendido o que é o conceito de frase, ok? Isso é o que é importante. A frase, na oralidade, ela normalmente é categorizada porque é a partir da fonética, né? Quando você fala assim, por exemplo, você veio hoje? Você veio hoje? Você vê que pelo tom de voz, pela fonética, você percebe se a frase está começando ou está finalizando. Quando você está escrevendo a frase, você usa os sinais de pontuação, ok? Então, para finalizar esse conceito aí, frase é o quê? Um conjunto de palavras que tem coerência, que tem sentido, ou também um termo ou dois termos também que pode ter um sentido também, tá ok? Não esqueça das frases nominais que eu citei, né? A Bela e a Fera, por exemplo, pode ser uma frase no nome de um título de um livro, né? De um livro, de um filme, enfim. Frases nominais, frases que não tem verbo. Frases verbais, frases que têm verbo, tá ok? Então a gente vai estar dando essa aula, quando estiver na interação online a gente vai tirando dúvida que porventura aconteça, mas a gente vai prosseguindo, tá ok? Vamos para outro momento agora.